Que bom poder estar novamente aqui. Eu já estava com saudades aqui da igreja de Vila Nova de Gaia. E, na realidade, é que eu já estou farto de ouvir sobre quarentena, pandemia, sobre confinamento, Covid-19. Acho que milhões e milhões de vezes essas palavras têm sido repetidas no mundo inteiro. Mas, olha, já estamos fartos de tudo isso, né? E graças a Deus que pelo menos abriram a concessão de podermos reunir, ainda que com máscara. Para mim isso tudo é muito constrangedor, ver os irmãos tudo aqui a me ouvir com máscara na cara, e ter que passar álcool gel, mas não sei o quê. Eu acho que isso, não sei como é que Deus vê isso diante diante da igreja, diante de nós, mas pronto, corremos o risco de entrar uma pessoa para inspecionar se a igreja está cumprindo as recomendações e depois pode nos tirar o direito de reunir, mas para mim isso tudo é muito ridículo. Acho que dali para cá é a confiança em Deus, e eu tenho certeza que aqui dentro não corremos nenhum risco de Covid-19, nem de vírus, nem de praga nenhuma, porque é o que nós confiamos. Mas, infelizmente, temos que conciliar, né, as exigências legais com a nossa necessidade de congregar, e pelo menos temos esse privilégio, né, de voltar a reunir, o que não acontece em muitos outros países, inclusive lá no Brasil. Está lá meus filhos também ainda nessa situação, né? Confinamento, não podem ainda abrir as igrejas. Um país daquele tamanho, nós temos lá mais de 200 igrejas, todas de porta fechada, porque não pode por causa dessa situação. Como estava dizendo, uma coisa invisível, né? Um vírus que rarissimamente se consegue ver, no entanto, conseguiu causar toda essa situação no mundo, esse embaraço todo, mas isso também está dentro das previsões proféticas, não é? E temos que entender que tudo isso são recados de Deus para nos induzir a uma melhor preparação. E nós precisamos realmente ter em mente que estamos vivendo em tempos solenes, não é? Inclusive, eu fiz questão de ver a mensagem que o irmão Carlos transmitiu aqui no sábado passado. Eu pedi que me enviasse, porque ele já havia anunciado antes que ia abordar sobre a questão dos sinais, é muito importante, não é? E eu assisti realmente a mensagem importante, e nós resolvemos também, na sequência, trazer um tema que vai nos ajudar a abrir mais a mente sobre a necessidade que temos, não é? Especialmente ao enxergar o que está acontecendo ao redor do mundo. E nós queríamos falar um pouco sobre o tema "Ouve-se os passos de um Deus que se aproxima". Eu creio que depois muitas pessoas estarão também nos assistindo através dos meios eletrônicos, da internet, que é uma bênção para nós, e nós precisamos realmente ter essa consciência de que realmente Deus está já prestes a pôr fim em tudo isso. E para esse tema eu me baseei numa frase inspirada, está no livro Eventos Finais. O Senhor vem, ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Ao vir ele punir o mundo por sua iniquidade, e temos que preparar-lhe o caminho mediante o desempenho de nossa parte em preparar um povo para esse grande dia. Então, irmãos, isso é muito claro. Desde que eu encontrei esse parágrafo, nunca mais o perdi de vista, porque é interessante. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Só que agora os passos estão sendo mais largos, né? Passos mais firmes, mais definidos, mais claros. Percebe-se realmente que Deus está se aproximando a passos largos. E é interessante que ele diz: temos que preparar-lhe o caminho mediante o desempenho de nossa parte em preparar o povo para esse grande dia. Portanto, nós temos uma parte a desempenhar nesse processo. E qual a nossa parte? Primeiramente, é a nossa própria preparação. Nos faz lembrar de Amós 4,12, não é? Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Primeiro passo, meus queridos, nossa preparação como povo, com a igreja de Deus. Precisamos estar preparados para fazer face a essa crise, a essa situação, porque se não estivermos preparados, não podemos efetuar a segunda parte, que é dar ao mundo a mensagem, como diz o texto, preparar o mundo para a volta de Cristo.
nós lemos uma frase muito interessante, diz assim: o presente tempo de empolgante interesse, o mundo se encontra no limiar de estupenda crise. Isso há quanto tempo já foi escrito, mas agora realmente percebemos que o mundo se encontra no limiar de uma estupenda crise. Esta já foi uma crise terrível. Mexeu com as grandes economias, né? Abalou os mais sólidos sistemas econômicos e tem abalado praticamente todas as famílias, todos os lares. É realmente uma crise terrível. Mas o povo, de um modo geral, a humanidade, está mais preocupada em se livrar do coronavírus, não estão tão preocupados com o contexto geral da profecia e o que isso quer dizer para o mundo, né? Já vi alguém no jornal dizer: olha, isso aí deve ser profecia, olha, isso é o sinal do fim do mundo. Já vi alguém dizer isso em algumas palestras. Aqui e ali, né, algum pregador, mas na realidade a situação da indiferença, eles querem mais que passe isso aí e continuar a vida de pecado. Mas o que o Senhor Jesus disse no grande sermão profético? O verso 38 do capítulo 24 de Mateus diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, essa é a situação dos antediluvianos. Uma indiferença total, né? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, e depois nós conhecemos o desfecho. Tarde demais perceberam que essa indiferença era realmente o que o inimigo estava provocando para que eles fossem apanhados de surpresa. E o que diz o relato inspirado? A crise aproxima-se furtiva e gradualmente de nós. O sol brilha no firmamento, fazendo o seu ordinário percurso, e os céus declaram ainda a glória de Deus. Os homens ainda comem, bebem, plantam e edificam, casam e dão-se em casamento. Os comerciantes continuam a vender e comprar. Os homens se empurram uns aos outros, contendem pelas mais altas posições. Os amantes de prazer aglomeram-se ainda nos teatros, nas corridas de cavalo, nos antros de jogos. São dominados pelo maior excitamento, todavia o tempo de graça aproxima-se rapidamente do fim. E todo caso está para ser eternamente decidido. Então aqui é mencionado o que eram os maiores divertimentos do tempo que essas palavras foram escritas. É aquilo que nós vimos hoje com muito mais intensidade, né? Hoje os meios eletrônicos, internet favorecem para que as pessoas ficam muito mais absorvidas nas coisas do mundo, na corrupção, na imoralidade, né? Nos problemas. Quanta coisa tem acontecido agora nesse período, né, das quarentenas, as pessoas ficam muito mais tempo isoladas, muito mais tempo sozinhas, muito mais tempo para estar acessar internet, as porcarias e tudo aquilo que pode... E vem os conflitos em casa, não é? Por quê? Porque o homem não está vendo nisso aí o risco, realmente, como disse, de que o fim está chegando, que os casos estão sendo passados, estão sendo julgados, e todos terão que dar conta, cada um por si. Todos terão que comparecer diante do juiz, cada um por si. Mas o objetivo de quem trazer a situação? Há um grande poder por trás disso, que tem trabalhado desde o início do mundo para destruir a humanidade, né? Trazer quanto mais mal, quanto mais pecado, quanto mais criminalidade, quanto mais violência, quanto mais imoralidade, porque quanto mais ele consegue isso, mais pessoas são arrastadas para a perdição. E o inimigo está trabalhando intensamente, não é? Diz uma frase assim: e multidões têm sido enganadas e embaladas para adormecerem no quê? No berço da segurança carnal. Essa frase é muito interessante, que é o que se vê hoje, não é? Agora os comércios começam a abrir, os shopping centers, o mercado, e vão abrindo, e o pessoal, olha, no fim isso vai passar logo, daqui a pouco é a página virada, e vamos continuar nossa vida, comer, beber, comprar, vender, roubar e praticar com as espécies de pecado. O inimigo está fazendo um trabalho intenso para que a humanidade seja embalada
no berço da segurança carnal, como é usada a expressão aqui, completamente indiferentes, né? Mas, na realidade, as pessoas que ocupam posições mais elevadas, que analisam da causa para os efeitos, que fazem uma avaliação das circunstâncias, dos prós, dos contras e os resultados futuros, estão preocupados. Estão preocupados, estão vendo que isso não vai ficar só nisso. Passou, quem contaminou, contaminou, quem não contaminou, continua bem, quem morreu, morreu, quem continua vivo, continua vivo. Não vai ser assim. E isto já é profetizado há tantos anos. Olha, veja que interessante o pensamento de Maranata. O presente é um tempo de empolgante interesse para todos os viventes. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm a atenção voltada para os acontecimentos que se desenrolam em torno de nós. Observa as relações tensas e agitadas que prevalecem entre as nações, observa a intensidade que se está apoderando de todo elemento terrestre e reconhece que algo de grande e decisivo está prestes a acontecer, que o mundo se encontra no limiar de estupenda crise. Isto ninguém pode negar, né? Os resultados dessa pandemia já são previstos. E as nações agora não querem culpar os outros, né? E todos voltados para a China. E realmente há muitas coisas misteriosas nisso aí, mas sendo a China ou sendo a China, certo é que conseguiram afetar todo o mundo. As grandes economias estão agora abaladas, os resultados serão funestos e claro que não vai ficar nisso, como já disse, vem por aí com certeza crises econômicas e quem sabe se esse vírus fica nisso, de repente ele passa por uma metamorfose, transforma no outro vírus mais resistente e ainda prolifera mais. Irmãos, é tudo muito imprevisível. As ideias são muito vagas. As vacinas, há tantas por aí em análise, até agora nenhuma delas se mostrou eficiente. Por quê? Porque Deus quer que realmente nós estejamos alertas. Isso tudo são faróis acesos para nos mostrar que é chegado o tempo. Estamos chegando ao tempo daquela grande angústia que Daniel profetizou, não é? Capítulo 12 de Daniel, o início do capítulo diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Essa profecia de Daniel, não sabe, capítulo 12, que diz Deus, olha, fecha esse livro, sela, que é para quando? Para o tempo do fim. E ele fala no capítulo 12, ele fala do tempo do fim e do fim do tempo. Portanto, nós começamos o tempo do fim, desde 1798, mas ele fala que o fim desse tempo, quer dizer, o tempo do tempo do fim. Então, nós agora estamos vivendo no fim do tempo do fim. É mesmo os últimos momentos. E o que ele previu para esse tempo? Um tempo de angústia, qual nunca houve. É que nós chamamos angústia de Jacó, não é? Ela já vem desenvolvendo há algum tempo, porque diz que o Espírito de Deus está como? Está afastando da terra, está afastando dos homens. Por isso que há tanta maldade, tanta violência, as pessoas matam por pouco mais de nada, as pessoas são desonestas, são imorais, porque o Espírito de Deus está se afastando da terra progressivamente, mas ainda não se afastou de tudo. Deus ainda tem usado misericórdia. Mas nesse tempo de angústia, qual nunca houve, a tendência é realmente o Espírito de Deus finalmente ser tirado. Vai sobrar um pequeno povo, né? Pequeno povo, como o irmão estava mencionando, né? Uma igreja de 40 mil pessoas nesse mundo, nesse universo de milhões e milhões de pessoas. Mas Deus tem esse povo, Deus tem essa igreja, e ela vai permanecer firme. E no estudo que vamos fazer, conforme combinamos, a igreja do deserto, nós vamos analisar bem isso aí, as profecias
E quem finalmente vai sobrar nesse tempo? Qual será o perfil? Agora, uma coisa é certa também, essa profecia é acompanhada de quê? De uma promessa, não é? Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Portanto, meus queridos, é muito importante, nós temos certeza que nosso nome permanece lá, e que vai permanecer. Porque todos nós, quando decidimos aceitar a Cristo, nosso nome foi escrito no livro, ele está lá. Agora, mantê-lo ali é responsabilidade nossa, não é? Porque diz que aquele que também for fiel, o nome será riscado do livro. Portanto, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque Deus, como cuidou dos seus, sempre cuidou, nós temos estudado sobre Israel, os fiéis sempre foram protegidos, ele há de cuidar também até agora, não é? Sempre há os anjos vigilantes, não é? Salmo 34, né, o verso 7, como diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme o livro. Podemos passar os apertos que for, mas Deus sempre estará nos acompanhando e protegendo. E nós temos que ter essa certeza. Há um pensamento que diz assim: pudesse os homens ver com visão celestial e contemplariam grupos de anjos magníficos em poder, estacionados em redor daqueles que guardaram a palavra da paciência de Cristo. Com ternura compassiva, os anjos têm testemunhado sua angústia e ouvido suas orações. Interessante, né? Lembra que o irmão Carlos mencionou na lição aqui o caso de quem estava lá pensando que estava sozinho? O profeta Eliseu, né? O servo dele falou: meu senhor, agora nós estamos destruídos. Olha, repara bem, ele viu um universo de anjos ali prontos para, a qualquer momento, entrar em ação, né, para defendê-los. E assim, meus queridos, hoje é exatamente a mesma coisa. Não foi privilégio só de Eliseu. O que diz aqui? O Espírito propicia: pudessem os homens ver com visão celestial, foi o que aconteceu com aquele servo, né? E contemplariam grupos de anjos magníficos em poder, estacionados em redor daqueles que guardaram a palavra da paciência de Cristo. O que eles estão esperando? Diz assim: com ternura compassiva, os anjos têm testemunhado sua angústia e ouvido suas orações, estão à espera da ordem de seu comandante para os arrancar do perigo. O precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando dele necessitados. Então os anjos estão aí. Passamos muito aperto e vamos passar mais agora, podeis ter certeza. Porque as coisas estão à nossa volta sendo traçadas de tal forma, os acordos estão sendo feitos, né, entre as grandes entidades, né, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, o Vaticano, a Casa Branca. Todas as entidades estão se preparando para unificar uma fé, uma religião que seja própria para todas, objetiva, e que tenha uma liderança capaz de unir todas as forças. Isso está claro. As pessoas não estão juntando, irmãos, as peças do quebra-cabeça, mas a gente está vendo isso. E essa pandemia não é sem razão. Isso vai contribuir grandemente, porque por causa da natureza, que foi muito beneficiada, por causa da família, que foi beneficiada, por causa da poluição, que foi muito beneficiada, e, portanto, precisamos ter um dia para estar com a família, um dia que os carros não saiam à rua, que não poluam, um dia que possa absorver a natureza, e nós precisamos que a família separe um dia da semana. Precisa perguntar que dia é esse? Irmãos, tudo está sendo montado. E quando Deus permitiu que viesse essa pandemia, não foi sem razão, foi para contribuir que esse processo se acelere. Né? E uma reunião que era para ser feita em maio, mês passado, foi adiada para outubro, mas ela vai sair. E nós vamos mencionar isso no estudo, vamos fazer. Ela vai sair, e podeis ter certeza que dali vão sair decisões que com certeza vai trazer alguma aflição para o povo de Deus, porque em muitas coisas não vamos poder nos aliar, não é? Mas disse que, de qualquer forma, o povo de Deus, os seus seguidores serão protegidos, e nós precisamos ter essa certeza
de que no momento certo Deus vai agir, apesar dessa indiferença, né, de o tempo estar passando. Muitos acham, olha, isso já desde aquele tempo se falava nisso, né? Está lá a profecia do apóstolo Pedro, né? Ah, meus avós, meus tataravós, meus pais já falavam nisso. Cadê esse fim do mundo? Nunca veio. É exatamente isso, já é um sintoma do fim. Mas o que diz Atos 17, versos 30 e 31? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Irmãos, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Irmãos, viram, né? Aquelas nações lá. Uma que nós lemos foi 400 anos de graça, né? Podia ter sido destruído naquele tempo. Não, deixa mais um tempo. Dá um tempo, 400 anos de graça. Não se converteram. Pelo contrário, se envolveram mais ainda na idolatria, no paganismo. Deus disse, olha, não vale a pena deixar essa raça aí. Elimina, mata tudo. Velhos, adultos, mulheres, crianças, donzelas. Tira, tem que exterminar essa erva daninha da terra, senão ele vai proliferar, vai ser pior. É o que Deus vai fazer agora, meus queridos. Ele está tendo muita paciência com o mundo. Mas, segundo Ezequiel 9, a destruição será tal e qual. Velhos, mancebos, donzelas e crianças, está lá. Mas enquanto acontece, e por que não acontece? Quando nós lemos o Apocalipse 7, ali está a profecia, explicar o porquê. Por que Deus não permitiu ainda que viesse o fim? Por que esse dia que ele tem determinado, que nós lemos ainda, não chegou? Apocalipse 7 diz, depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra ave alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Irmãos, é por isso que ainda não aconteceu. É por isso que esse dia de Deus ainda está um pouquinho para frente, não sabemos quanto tempo. Porque há uma obra em andamento. E diz que os anjos estão fazendo o quê? Retendo os ventos da terra. Quando diz aqui os 4 anjos estavam os 4 cantos da terra, a terra é redonda, ela não tem canto. Mas indica o quê? Norte, sul, leste e oeste. De todos os lados, os anjos estão retendo os conflitos, as guerras. Veja quantas ameaças, né? Agora, por exemplo, está os Estados Unidos, mas a China estão se insultando uns aos outros, mas estão se mantendo. Por quê? Porque os anjos ainda não, por enquanto não chegou à altura. Temos uma obra ainda a fazer. E dentro desse contexto da profecia, o que foi visto também? Um poderoso anjo do sol nascente. Não é um anjo literal. Imagine se esse anjo fosse passar cidade por cidade do mundo inteiro, quantos anos ele ia levar para selar, né? É um anjo simbólico, representa um povo que tem esse trabalho de preparar o mundo, como nós lemos anteriormente. Nós temos a mensagem, a responsabilidade de preparar o mundo para os eventos finais e para a volta de Jesus. E essa mensagem que nós pregamos está dentro do contexto do sinal de Deus, não é? Diz que até que hajamos assinalado nas suas testas o servo do nosso Deus. Então esse sinal de Deus, que em várias passagens, vários versos da Bíblia, diz claramente que o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, e é o sinal entre Deus e o homem. Então este selo tem que ser ainda levado ao conhecimento de toda a humanidade, para que cada um decida, aquele que toma a sua posição ao lado da verdade, ele é selado, e há um número limitado. Se lemos o verso seguinte do capítulo, e ouvir o número dos assinalados, eram quantos? 144 mil pessoas. E no estudo selamento que pretendemos fazer futuramente, a gente vai mostrar isso. As pessoas dizem, nossa, só isso? É muito pouco. Já conversei com muitos pastores, não é, amigos, adventistas, muitos irmãos que, na sua sinceridade, irmão, é um número tão pequeno, nossa, não pode ser só isso.
Falei, meu irmão, esse número está muito grande ainda. É muito grande, porque sabe quando Deus começou a tentar selar esse número? Em 1844. Quantos anos tem? Quase 180 anos, e ele não conseguiu selar 144 mil pessoas no mundo. Você não acha que é muito, que é pouco? Se ele dissesse, ó, só 12 mil, olha, não, mas ele quer 144 mil, quer representar as 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo. É isso, meus queridos, que está impedindo ainda, porque Deus tem que achar o último. E eu sempre digo, quando eu faço o estudo 144 mil, eu quero ter o privilégio de dar um abraço desse felizardo, que vai ser os 144 mil. Aí o anjo disse, olha, Senhor, a obra foi concluída, estão todos reunidos e selados. Como está escrito, não é isso? Vai ser interessante. Quem foi? Quem perguntar para o anjo, quem que foi o felizardo? Esse aqui, ó, vem cá, ó. O Meirelles quer te conhecer. Esse aqui inteirou 144 mil. Pronto, fechou o número. Isso é uma coisa interessante, né? Curiosa. Mas ele está por aí. Esse último está por aí, não sei aonde, que país, que lugar do mundo. Mas quando esse felizardo for selado, aí encerra a obra de selamento, o mundo agora vai ser preparado para o desfecho final, a destruição. Como aquelas nações foram totalmente erradicadas da terra, assim será também o pecado, o ímpio, o próprio Satanás, diz que será completamente destruído. Malaquias capítulo 4, não vai restar nada. Tornarão cinza debaixo dos vossos pés. Tudo isso, meus queridos, é muito importante conhecermos, porque percebemos que não vai demorar muito. Diz assim, os anjos estão agora retendo os ventos da contenda até que o mundo seja advertido de sua vindoura condenação. Uma tempestade, porém, se está formando, prestes a irromper sobre a terra, e quando Deus ordenar a seus anjos que solte os ventos, haverá tal cena de conflito que a pena não pode descrever. Será terrível. Aí as nações vão ficar livres para se engalfinhar em guerra, comer uns às outras, derramar sangue à vontade. Agora já não há também oportunidade de salvação para ninguém. Está fechada, a porta da graça encerrou. O Espírito Santo saiu de vez da terra. Aqueles que estão selados, nenhum mal os atinge. E agora o mundo vai entrar num conflito, numa situação terrível que Deus vai permitir. Mas, volto a dizer, até que o mundo seja advertido de sua vindoura condenação. E temos essa responsabilidade de fazer esse trabalho. No entanto, a frase diz assim, o momento de suspensão foi-nos graciosamente concedido por Deus. Esse tempo de graça que está sendo estendido, diz que foi graciosamente concedido por Deus, para nós possamos fazer nosso trabalho, para que a igreja faça o trabalho. Hoje, graças a Deus, os sistemas de informação, a internet como um todo, tem facilitado muito, né? E eu até comentei esses dias com o meu filho, que é um pastor no Brasil, que precisava de uma pandemia dessa, de uma quarentena dessa, para nós ver o potencial que nós temos. Não é verdade? Olha, aqui mesmo, né? Eu creio que os irmãos já assistiram as transmissões em Lisboa, né? Não tá boa? Não está bem feito? Quando é que acordaram que nós podemos fazer isso? Não é, irmão Carlos? O irmão lida nessa área, sabe disso, né? O irmão sempre, já há tempo, tem usado os recursos, tem postado no YouTube. Mas a igreja estava quieta, fazia uma transmissão dia de sábado, aqui e acolá, e só naquilo. Quando os irmãos viram agora, a igreja fechou, o que vão fazer? Deixar o povo sem mensagem? Não, vamos avisar, olha, nós vamos lá em Lisboa, está lá o aparato todo lá, igual o estúdio mesmo, tivemos lá já algumas vezes, vamos lá sábado novamente, se Deus quiser. Inclusive os irmãos decidiram não parar a transmissão, porque olha, nós vamos parar a transmissão direta para atender aqui 8, 10 pessoas presentes, fazer a transmissão normal. Nós estamos atingindo muito mais pessoas, eu tenho conhecidos no Brasil que estão assistindo a transmissão, só acorda cedo, que é 4 horas de diferença, não é? Mas tem pessoas postando lá, olha, estou ouvindo, é fulano e tal, olha, precisava disso para... Né? Agora, as transmissões no Brasil, imagina um país daquela dimensão,
Eu creio que os irmãos aí, os brasileiros, têm acompanhado alguma coisa lá. Transmissões ótimas, com potencial maravilhoso. Olha, descobriram que nós temos lá muitos doutores. Fizeram lá um dia inteiro palestra sobre saúde, cada hora um método diferente. E foi, pois agora sim. Sabe, Deus trazer essa pandemia para descobrir tudo isso. Né? Mas é bom. Então está tendo um lado positivo. E isso tem contribuído porque, como diz aqui, até que o mundo seja advertido de sua vindoura condenação, mas uma tempestade está se formando. E agora, essa pandemia foi só os relâmpagos, né? só os sinais. Mas isso vai vir, irmãos, e nós devemos estar atentos para que não sejamos apanhados de surpresa. Né? Disse, 4 poderosos anjos ainda estão retendo os 4 ventos da terra. Terrível destruição é proibida de manifestar-se em cheio. Os ventos serão incitação das nações para um combate fatal, enquanto os anjos seguram os 4 ventos, proibindo que o terrível poder de Satanás seja exercido em sua fúria, até que os servos de Deus sejam selados em sua fronte. Perceberam as duas obras paralelas? O mundo tem que ser advertido, o selamento continua. Quando então terminar o selamento, aí Deus vai, agora Satanás pode fazer a festa à vontade. Aí os irmãos verão o que vai ser este mundo. Ele está ansioso para derramar sangue, para trazer o máximo de pessoas à morte, à destruição, porque ele sabe que esses serão recolhidos com ele e depois destruídos finalmente. E Deus tem permitido. Mas ele está dizendo para mim e para você, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Não fique aí vacilando, eu estou bem, eu estou descontente com o irmão, não vou à igreja por causa disso, depois eu tenho um negócio mais importante do que a igreja, e olha, essa vida é muito perigosa, porque disse que está impendente a crise. E nós precisamos ter atenção que, apesar que não se vê esses anjos, estão segurando, mas certo é que quando Deus autorizar, solte os ventos, né? Diz assim, não ouvimos as vozes, não vemos com a visão natural a obra desses anjos, mas suas mãos estão unidas ao redor do mundo. Né? E com insônia e vigilância eles estão mantendo em xeque os exércitos de Satanás até ser concluído o selamento do povo de Deus. É isso que está acontecendo e nós devemos ter em mente que Deus está a falar ao nosso coração através dessas mensagens. E agora é sim, cada um tem que decidir o que fazer da vida. Devemos lembrar do apelo que o apóstolo Pedro fez naquele sermão maravilhoso, quando ele havia recebido o Espírito Santo, estava diante das autoridades eclesiásticas, diante do povo. Atos capítulo 3, 19 a 21, soa aos nossos ouvidos hoje, nós que vivemos hoje, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já danços foi pregado, o qual convém que o céu contenha até o tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Aqui está o apelo para mim e para si, para todos aqueles que vão nos assistir. Este é o apelo ao nosso coração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. São passos que têm que ser dados, que nós temos que dar esse passo. Deus não vai fazer isso por nós. Os anjos não podem fazer por nós. O seu irmão ao lado, ou aquele que está em sua casa, o pastor, ou quem seja, não pode fazer isso para você. A decisão de arrepender é nossa. O arrependimento é o quê? Tristeza pelo pecado e abandono do mesmo. Essa é a definição de arrependimento. Tristeza pelo pecado e abandono do mesmo. Uma vez que há o arrependimento sincero e honesto, então vem a conversão. Que é conversão? Mudança de rumo e de práticas. Então a pessoa muda a direção que estava indo, toma uma direção diferente e agora pega o caminho rumo à santificação. Aí é o crescimento. Quando alcança esses 2 passos, o passo seguinte é o que? O apagamento dos pecados. A pessoa arrepende sinceramente, converte sinceramente, ela tem o perdão aposto ao seu lado, todos os pecados são
são apagados, ela agora começa uma nova experiência com Cristo. Aí os pecados são apagados. E depois de alcançado isso, então agora ela recebe o refrigério pela presença do Senhor, que é o batismo com o Espírito Santo. E é interessante que o verso diz que quando for alcançado isso, então Cristo será liberado para vir à terra, diz assim, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Por isso nós chamamos Igreja Adventista do Sétimo Dia movimento de reforma ou de restauração. Essa é a obra contínua que tem que ser feita. Enquanto for restaurar todos os princípios antigos em nossa vida, não tem como Deus concluir a sua obra, porque Ele quer nos selar. Então nós devemos ter em mente que precisamos dessa obra no nosso coração, e nós lembramos que ainda nessa altura estamos passando esse perigo. Qual é a recomendação da profecia? Isaías 26, 20 e 21. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Esse é o apelo para nós. Nós temos que estar confinados na fé. Não aqui não é entrar no quarto literalmente, fechar a porta, como nós precisamos fazer por causa da pandemia, não. O que é isso? Qual a definição que o Espírito de Profecia dá sobre esse entrar nos seus quartos? Aqui nos explica o que significa isso. Diz assim, no dia da atroz prova, Cristo dirá, vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Quais são os quartos nos quais deve o povo esconder-se? São a proteção de Cristo e dos santos anjos. O povo de Deus não estará nessa oportunidade em um único lugar. Formará diferentes grupos em todas as partes do mundo. Está no livro Verdade sobre os Anjos, é um livro interessante, ele é sobre uma obra maravilhosa. E lá então explica o que é esses quartos. É a proteção de Cristo e dos santos anjos. E o povo de Deus então estará em vários lugares, não estará juntos, num sítio só, mas estarão protegidos por Cristo, pelos anjos, de todos os perigos, até que passa o perigo todo, eles possam ser salvos. Portanto, meus queridos, nós queríamos que tivéssemos em mente esses pensamentos tão importantes, porque as últimas cenas da história da Terra, disse, quando Deus permitir que a destruição venha, será terrível. Queria deixar com os irmãos, então, o verso, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, 2ª Epístola, capítulo 6, verso 2, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Portanto, é hoje e agora. Nós estamos vendo um tempo muito solene que protelar para amanhã, para depois, para o ano que vem, é muito perigoso. Porque Deus não nos faz nenhuma garantia do dia de amanhã. Não é isso que Cristo disse? Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia. Deixa amanhã na mão dele, preocupemos com o hoje. Portanto, Deus nos dê essa graça e possamos lembrar, conforme lembro lá no início do culto, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. É a menor oração da Bíblia, que está lá no finalzinho. Ora vem, Senhor Jesus. Nós possamos ter essa oração no nosso coração e lembrar que já podemos ouvir os passos de Deus que chega rapidamente, que Ele nos ajude a estar preparados. É nosso desejo de oração pelos irmãos, pelos nossos amigos, aqueles que vão nos assistir. Deus abençoe a todos. Amém.